Hoje nós vamos falar sobre campo elétrico e por isso que eu pedi para vocês assistirem aquele episódio. A série chama Cosmos, tá? Tem duas temporadas, essa é a segunda temporada. A primeira temporada de Cosmos foi feita com um astrônomo, um astrofísico chamado Carl Sagan. Ele já faleceu já, foi muito famoso na parte de divulgação científica. A segunda temporada e a terceira, que já está saindo também, são feitas com um ex-aluno do Carl Sagan, chamado Neil deGrasse Tyson, tá? Que ele também está trabalhando muito com a parte de divulgação científica. Então, aconselho vocês a assistirem, pelo menos a segunda e a terceira temporada, porque ajuda muito no estudo de vocês. Traz muito conhecimento geral, conhecimento aplicado também. Tem um episódio, por exemplo, se não me engano, é o segundo episódio da segunda temporada que fala sobre a evolução das espécies, é fantástico. Tá? Então, assim, é uma maneira divertida de você ter acesso ao conhecimento. Ah, o livro do Carl Sagan é muito bom, né? Você está falando O Mundo Infestado de Demônios? Esse? Mas esse é muito bom. Eu já li ele umas 3 vezes só. Tá? Não é demônio da terminologia católica, sei lá, cristã, não. Tá? Demônios são o que ele chama de superstições e coisas pseudociências. E agora eu tô lendo esse aqui, ó, que chama Astrofísica para Apressados, do Neil deGrasse Tyson, que é muito bom também, que fala um pouquinho de astrofísica. Ele é fininho aqui, ó, rapidinho você lê, tá? Que fala sobre a astrofísica de uma maneira mais simples. Tá? Eu aconselho vocês a lerem, verem seriado, que é uma maneira, né, de alcançar o conhecimento aí de uma maneira menos maçante, né? Tá? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre campo elétrico. Tá? Vocês viram lá a ideia do Michael Faraday sobre campos, de maneira geral. Tá? Essa palavra campo, ela é um pouquinho abstrata, porque campo na matemática, na física e tal, nada mais é do que uma grandeza que muda de acordo com a posição. Então coloquei aqui alguns exemplos. Quer ver? Ó? Preparei aqui, criei uma telinha com alguns exemplos. Olha só. Então, cadê minha canetinha, gente? Sumiu minha caneta? Ah, achei. A palavra campo, ela simboliza então uma grandeza que muda de acordo com a posição. Por exemplo, aqui eu coloquei um campo de temperatura para o teclado de um notebook, por exemplo. Olha só. Por que isso aqui é um campo de temperatura? Porque de acordo com a posição que você estiver com a sua mão em cima do teclado do notebook, você vai sentir uma temperatura diferente. Então, imagina que aqui você coloque dois eixos, ó. Eixo X e eixo Y. Então a temperatura ela vai mudar de acordo com a posição que você. Ó, a temperatura aqui nessa posição é uma, a temperatura aqui nessa posição é outra, tá vendo? E como que a gente simboliza geralmente os campos de temperatura? Através de cores, tá? Através de cores, por exemplo, a gente intuitivamente, aqui embaixo tem a legenda, né? Mas se não tivesse a legenda, intuitivamente você saberia me falar que as temperaturas nas partes vermelhas são maiores do que a temperatura na parte verde. Embaixo tem uma legenda, mas, por exemplo, isso aqui é um campo de temperatura, tá? Porque é uma temperatura que muda de acordo com a posição. Olha só que bacana. A curva de nível que vocês aprendem na geografia, ela é também um campo de altitude. Olha que bacana. E ali em cima eu já coloquei transposta. Igual vocês aprendem na aula de geografia, né? Por exemplo, você desenha essas bolinhas aqui, ó, e você sabe que essa do meio é maior, né? Tem a legendazinha assim. Então, todos os pontos em cima dessa bolinha aqui do meio estão a 80 metros de altura, nesse desenho, tá? Aqui está 60, aqui está 40, e ali em cima mostra o perfil, né, em 2D do morro. Isso aqui é a curva de nível aqui, tá fazendo papel de o quê? De um campo de altura, campo de altitude, né? Tá? Então, ó, essa curva de nível é um campo de altitude, porque imagina que é o eixo X, né? Ó,
de acordo, vamos supor que aqui é o zero do eixo X, de acordo com a sua posição do eixo X, a sua altitude vai mudando. Ó, quem estiver nessa posição do eixo X está a 0 metros, nessa posição está a 20, nessa posição está a 40, e assim por diante. Então, toda vez que você tiver uma grandeza, qualquer grandeza, que muda de acordo com a posição, você pode chamar aquilo de um campo de alguma coisa. E aqui fiz uma brincadeira com um vizinho meu. Tem um vizinho meu que usa um perfume tão doce, mas tão doce, que ele cria um campo de cheiro em torno dele. Não estou zoando, tá? Olha só. E vocês, pela cor, vocês vão entender. Ó, toda vez que ele desce, tá? Agora em tempos de quarentena, é até triste falar isso, né? Mas eu não estou mais passando mal. Toda vez eu encontrava com ele descendo, saindo para ir dar aula, encontrava com esse vizinho meu, e ele deixava o corredor empesteado. Tá? Então ele criava um campo de cheiro em torno dele, de tanto perfume que ele usava. Por que um campo de cheiro? Porque de acordo com a posição que você tiver a partir dele, aqui seria o zero, ó, aqui eu coloquei cores diferentes. Aqui o cheiro é muito forte e ele vai enfraquecendo à medida que você vai afastando dele. Por isso que eu posso chamar de um campo de cheiro. Tá? Então, a partir da posição do meu vizinho, que eu não vou falar o nome, claro, tá? Você vai tendo uma grandeza que muda de acordo com a posição. É um campo de cheiro. Tá? Só para ter uma ideia de como que do que significa essa palavra campo. Porque quando a gente fala em campo elétrico, o aluno acha, e é realmente, uma coisa abstrata. Mas aqui eu estou dando outros exemplos para vocês verem que existem inúmeras, inúmeras possibilidades de campo. Quer ver? Ó? Ocorreu aqui na cabeça agora mais um exemplo de campo. Imagina aqui que você está vendo um rio visto de cima, tá? E aqui, ó, aqui são as margens do rio e aqui a água dele, né? Ó, vamos desenhar esse rio aqui. Aí eu vou pegar aqui um azulzinho qualquer. Tá, ali é a água do rio. Vocês sabiam que, de acordo com, opa, de acordo com a distância entre as margens, a velocidade das águas muda, né? Então vocês tomem cuidado quando vocês estiverem nadando no rio, né? Como se vocês fossem nadar em algum rio, mas onde as margens forem mais próximas, tá? Então aqui vou supor uma distância D e aqui uma distância D'. Onde as margens forem mais próximas, você tem sempre uma velocidade da correnteza maior. Tá? Aí vem de outra matéria e tal, chama dinâmica de fluidos, tá? Mas e como que isso tem a ver com o campo? Porque eu posso criar aqui um campo de velocidade para mostrar para a pessoa isso, olha só. Eu posso fazer isso aqui. Quer ver? Essas linhas, elas vão representar a velocidade da água. Quer ver? Ó? Já vou mostrar para vocês como que isso funciona. E é muito parecido com a ideia do Faraday. Desenhando a mão aqui, assim, ó, a mão livre, então vai ficar meio torto, mas não tem problema. E quando vocês acho que na geografia também trabalha com coisas assim. Olha só, essas linhas representam como se fosse a velocidade entre as margens do rio, tá? Então vamos supor que a velocidade da água, tá? Entre as margens do rio. A correnteza está indo para a direita e aqui eu tenho um campo de velocidade e onde essas linhas estiverem mais próximas, a velocidade vai ser maior. Por que é um campo de velocidade? Porque a velocidade muda de acordo com a posição. Se eu considerar esse ponto aqui, ó, vou colocar aqui um eixo X aqui das posições. Se eu considerar aqui como zero, à medida que eu for afastando, eu vou ter velocidades maiores ou menores. E a proximidade entre essas linhas mostra onde a velocidade é maior. Se um dia vocês pegarem, sei lá, uma carta de navegação, num barco e tal, isso aqui é utilizado. Aqui, como as linhas estão mais próximas, a velocidade é maior. E aqui, como as linhas estão mais afastadas, a velocidade é menor. E a gente usa essa ideia até na... Nós usamos essa ideia na eletricidade, que foi a ideia que o Faraday teve, para tentar representar, né, no caso dele, o campo magnético. Ele criou a ideia para o campo magnético e a gente acabou utilizando
para a eletricidade. O que ele fez? Ele criou a ideia das linhas de campo ou linhas de força. Tanto faz você falar linhas de campo ou linhas de força. Ele falou assim: eu vou representar a influência de uma carga elétrica no entorno dela. A influência de uma carga elétrica ao redor dela, no espaço ao redor dela. Tá? Então, o campo elétrico é como se fosse um campo de força, tá? Para mostrar como que essa carga elétrica está influenciando ao redor dela. Vamos lá, definições. Tá? As linhas de campo que o Faraday definiu, elas saem da carga positiva e entram na carga negativa. Por quê? Porque ele quis. Tá? Então, ali eu estou mostrando como que a influência... Por que é um campo? Porque a influência que a carga tem ao redor dela muda de acordo com a posição. Onde ela é mais influente? Logicamente que é próximo a ela. Tá? E à medida que eu vou afastando dessa carga elétrica, ela vai ficando menos influente. Ela vai ter menos a possibilidade de atrair ou repelir outra carga, por exemplo. Tá? E a ideia do Faraday foi desenhar linhas em torno da carga. Então ele falou assim, ó, essas linhas, elas saem da carga positiva e entram na carga negativa. Eu vou desenhar mais vezes aqui, tá? Então, que é só um exemplo. E entram na carga negativa. Na carga negativa. Beleza? Outra definição do Faraday. Linhas de força não podem se cruzar. Linhas de campo ou linhas de força não se cruzam. E como que a gente representa essa influência da carga no entorno dela? De acordo com a proximidade entre as linhas. Quer ver? Ó? Vou escrever aqui. A proximidade representa o valor do campo. Então, assim, mesmo que seja intuitivo, que você fala assim, lógico que a carga ela vai ser mais influente perto dela. Tá, mas mesmo que você não saiba, porque às vezes também não vem nem a representação de uma carga elétrica, vem só o campo ali, você tem que dizer onde o campo é mais forte, onde ele é mais fraco. Como que eu sei que o campo elétrico ele é mais forte aqui, próximo da carga positiva? Se você pegar duas linhas, já dá para você ver. Aqui elas são mais próximas do que aqui. Ó. Olha a distância entre as linhas. Tá vendo? Então, no ponto onde elas forem mais próximas, aqui elas estão mais perto. E aqui elas se afastaram. Então, à medida que elas vão se afastando, o campo elétrico vai diminuindo. Tá? Mesmo que seja na carga negativa. O campo da carga negativa, a gente fala que é um campo de aproximação. É só isso, diferente da carga positiva. Tá? Mas o valor também vai depender da proximidade das linhas. Então, quer ver? Ó, vou desenhar um campo aqui embaixo. Ó. Imagina que aqui eu tenho um campo assim. Então, essas linhas estão se orientando para lá. Eu posso já afirmar que aqui eu tenho que possuir alguma coisa negativa. Ó. Por quê? Porque essas linhas elas têm que entrar na carga negativa e sair da carga positiva. Elas estão convergindo para alguma coisa aqui. Esse alguma coisa é negativo, tá? Porque elas têm que entrar em algum objeto negativo. E onde o campo é mais forte? Aqui. Nessa região aqui eu tenho um campo elétrico, vamos colocar a letrinha E para o campo elétrico, tá? Maior. E aqui na região mais afastada eu vou ter um campo elétrico menor. Só pela proximidade das linhas. Aqui elas estão mais aglutinadas, mais próximas. Tá? Então, é essa a ideia do Faraday, de representar a influência das cargas elétricas em torno dela e também ele pode mostrar para a gente como que as cargas elétricas se atraem ou se repelem através do campo elétrico das duas. Lembrando, de novo, linhas de campo, elas não se cruzam e eu esqueci de colocar uma informação aqui, ó, e são infinitas, as linhas de campo elétrico, infinitas, tá? Então elas estão morrendo aqui, ó, na carga negativa, mas elas vêm de onde? Vêm lá do infinito. Elas estão saindo aqui da carga positiva, e elas estão indo para onde? Lá para o infinito. Elas não acabam. Pum, acabou ali, não existe isso. Tá? Então elas nascem na carga positiva e vão para o infinito, e elas vêm lá do infinito para morrer na carga negativa.
tá? E aí a gente vai analisar cada coisinha aí a partir dessas definições. Alguma dúvida na definição do campo elétrico? Alguma pergunta, alguma coisa para a gente prosseguir aqui no raciocínio? Sim, o Ariel perguntou assim, toda vez que as setinhas estiverem convergindo, a gente já sabe que o que está no meio é negativo, né? Que elas têm que morrer numa carga negativa. E se elas estivessem divergindo, elas estariam saindo de uma carga positiva. Isso mesmo. Tá bom? Então eu vou mostrar para vocês aqui um simuladorzinho, né, de campo elétrico, para vocês terem noção de que acontece quando a gente tem duas cargas. Ou mais cargas. Tá? Aqui, ó. Esse é um simulador bem simples que tem na internet aí. Depois, aqui, ó. Academo.org e tal, Electric Field Line Simulator. Tá? Vocês podem brincar aí depois se vocês quiserem. Vou colocar no chat aí de vocês para vocês brincarem depois. Então é o seguinte, aqui, ó, por exemplo, eu sei que isso aqui é uma carga positiva. Por quê? Porque as linhas estão saindo dela, olha que bacana. E eu sei que esse objeto aqui não tem carga. Por quê? Porque não tem nenhuma linha saindo dele ou entrando nele. Olha que legal o que acontece quando eu aumento a carga, ó, charge 1, carga 1, aqui, ó. Se eu aumentar, aí aqui tá 0, por isso que não tem nenhuma linha aqui. Ó. Vou aumentar o valor dele. O que aconteceu quando eu aumentei o valor? Ó, vamos de novo. Quando ele tiver carga 1, esse 1 pode ser qualquer coisa, tá? É só para dar um valor qualquer. 1, carga 2. O que mudou quando eu mudei de carga 1 para carga 2? Estou pegando aqui um negocinho para anotar aqui na tela. Tá? Olha só, mais uma coisinha que as linhas de campo podem dizer para a gente. A quantidade de linhas é proporcional à carga. A quantidade de linhas é proporcional ao valor da carga. Vou lá, vou mudar de novo, ó. Quer ver? Olha como é que é proporcional mesmo. Se eu colocar 3, o número de linhas aumenta. Se eu colocar 4, aumenta mais ainda. O máximo é 5 que tem aqui, tá? Então, ó, à medida que a carga vai ficando maior, a quantidade de linhas vai aumentando. Isso é qualitativo, tá, gente? Não é quantitativo. Isso é para você ter uma noção onde está uma carga maior do que a outra. Quer ver, ó? Quer ver? Qual das duas cargas é maior? Essa linha aqui do meio tá meio bugada nesse simulador. Mas tá bom. Aí, funcionou agora. Alguém fez uma perguntinha aqui, peraí, deixa eu ver. Tá difícil de apertar. Aumenta as linhas e elas ficam mais perto também, então... boa, Isabela. Isabela perguntou assim, aumenta as linhas e elas ficam mais perto também. Então, a carga é proporcional ao campo. Exatamente, matou a pau. Né? Quanto maior a carga, maior a quantidade de linhas, mais perto, elas vão ficar mais próximas, maior o campo. Exatamente. Olha só, aqui eu tenho duas cargas positivas, porque as linhas estão saindo delas. Como linhas de campo não podem se cruzar, olha a configuração que fica. Elas, tá vendo? Olha só, essa linha sai dessa carga positiva desse lado esquerdo aqui e vai lá para cima. Aqui também, ó, fica como se fosse aquele lance da matemática, não sei se vocês lembram, a assíntota, né? Que é tipo uma reta imaginária que o gráfico não passa. É como se tivesse uma reta imaginária aqui e essa linha aqui não pudesse encostar nessa reta. Ou seja, aqui no meio o campo elétrico é inexistente. Depois a gente vai mostrar isso com fórmulas e tal. Mas isso acontece porque ambas as cargas são positivas. Então, a hora que você tenta encostar uma carga na outra, elas se repelem. Porque o campo de uma é exatamente igual ao campo da outra. E aí, eles não vão querer se cruzar, se completar. Então, uma carga vai repelir a outra. Agora, olha o que acontece se eu colocar aqui com o valor 2. Essa linha aqui, vocês ignoram, essa do meio, que isso não existe, não. Isso é falha do nosso simulador. Mas olha só, eu posso afirmar, mesmo se eu não tivesse, se eu tampasse essa parte aqui, ó. Quer ver, ó? Vamos tampar ela aqui. Ó. Tivesse isso aqui. E o exercício perguntasse assim, qual carga é maior? Lembra, ignora essa linha aqui, ó. Esse trem que não existe, não. Vou tentar apagar ela, quer ver, ó? Vou desenhar isso por cima aqui, ó. Ah, mas eu não tenho uma cor parecida. Mas deixa assim, tá? Eu sei que essa carga aqui é maior, ó.
Por quê? Vamos chamar isso aqui de Q1 e essa aqui de Q2. Eu sei que Q1 é maior que Q2 porque a partir de Q1 eu tenho muito mais linhas de campo do que a partir de Q2. E a quantidade de linhas é proporcional ao valor da carga. O campo gerado por Q1, né, é maior, é mais forte que o campo gerado por Q2. Tá? Então, Q1 é mais influente ao redor dela do que Q2. Só pela quantidade de linhas eu consigo dizer isso. Ó, o que aconteceria agora se eu colocasse uma dessas duas cargas negativas? Vamos zerar uma delas e colocar aqui, ó, -1, -2, -3, ó. Tá vendo que a quantidade de linhas é a mesma. Só que quando a carga é negativa, as linhas, elas morrem na carga. Tá? Onde o campo é mais forte? Lógico que é aqui, ó, próximo da carga. Por quê? Porque as linhas estão mais concentradas ali. Tá? O que acontece se eu colocar uma carga negativa e uma carga positiva? Olha que bacana que acontece. Olhando isso aí, não dá para você imaginar que é por isso que elas se atraem. Porque o campo elétrico da carga positiva sai dela e entra na carga negativa. Então a ideia é que elas vão querer ficar cada vez mais próximas. Olha como que é diferente se fosse, olha só, as duas negativas. O campo delas não quer se encontrar. Ao contrário desse campo aqui, ó. Sai da positiva e entra na negativa. E de novo, se essa carga aqui for a carga 1 e essa carga for a carga 2, eu posso dizer que o módulo de Q1, agora eu tenho que falar em módulo, né? Por quê? Porque ela é negativa. O módulo de Q1 é maior do que o módulo de Q2. Como que eu sei disso? Olha a quantidade de linhas que saem de Q1 e a quantidade de linhas que saem de Q2. Mesmo se eu não tivesse essa informação aqui, né? Ó, tá? Então, quando eu tenho cargas de sinais opostos, o campo elétrico de uma acaba se complementando com o campo elétrico de outra. E acontece essas figuras bacanas aqui, ó. Olha que legal. Agora eu tenho os módulos iguais, né? Ó. Módulo dessa é igual ao módulo dessa. Valor, tá? Magnitude, valor, a intensidade da carga são iguais. Olha que legal que fica quando esses campos são um oposto ao outro, né? A linha sai da carga positiva e entra na negativa. Então dá para mostrar, essa foi a ideia do Faraday, né? Ó, é que eu estou mostrando para vocês por que acontece a atração elétrica. Só que, não sei se quem viu o seriado deve ter notado que o Faraday sofreu um pouco de preconceito, porque isso que ele fez aqui não é matemático, não é uma linguagem matemática. Isso é uma linguagem de desenho. Porque o Faraday não teve formação acadêmica. Ele não sabia fazer conta. Ele sabia ir lá e fazer o experimento e depois desenhar aquilo e explicar de alguma forma o que estava acontecendo. No caso do campo elétrico, ele explicou matematicamente. Né? Então, o que a gente precisa para fazer conta? Não tem como fazer conta com linhas de campo. É impossível. Aí apareceu aquele outro cientista, né, o James Clerk Maxwell, se não me engano o nome dele, que pegou as ideias do Faraday e criou fórmulas, encadernou num livro e deu de presente para o Faraday, vocês viram isso no episódio, né? Que eram as teorias do Faraday, que antes eram todas desenhadas, né, explicadas de maneira qualitativa, ele colocou fórmula. E aí vem a ideia do vetor campo elétrico. Podemos prosseguir? Essa parte do desenho, das linhas de força, tudo ok para vocês? Alguma dúvida? Fale agora ou cale-se para sempre. Então vamos lá, vamos para o vetor campo elétrico. O que é um vetor, galera? Vou fazer igual a tia do ensino fundamental. Se não responder, eu não vou prosseguir a aula. O que é o vetor? Não é aquele carinha do meu malvado favorito, né? Que meus alunos já fizeram até uma montagem, falavam que eu parecia com ele quando eu usava óculos. Vocês lembram do vetor? Esse aqui, ó, quer ver? Achei a foto dele.
O vetor é a setinha. É a maldita setinha, né? Aqui, ó. Esse é o vetor, vocês lembram dele? Por que falava que ele era o vetor? Que ele cometia crimes com magnitude, direção e sentido, alguma coisa assim que ele falava, né? Tá? Então, o vetor é uma setinha, tá? E ela serve para representar as grandezas vetoriais. É mesmo? É? Parece não, pode parar de falar que eu pareço com um vetor, tá? Quando eu usava óculos parecia mais, mas eu fiz aquela cirurgia de correção de visão. Depois eu vou mandar para vocês aí a foto, vou ver se eu acho a montagem que eles fizeram aí, ó, caçando aqui, deu? Perder tempo não, mas depois eu vou mandar para vocês. Quais são as grandezas vetoriais? Essas vocês têm que decorar, tá? Vamos lá. Deslocamento. Vou falar as principais, as que tem que decorar mesmo, para você não errar mais. Deslocamento, velocidade, aceleração, força e campo. Essas 5, lógico que dentro de campo existe campo elétrico, campo magnético, campo gravitacional. Mas se você vira a palavrinha campo, é vetorial. Então, deslocamento, força. Deslocamento, velocidade, aceleração, força e campo. Deslocamento, velocidade, aceleração, força e campo. Essas são grandezas vetoriais. Essas você sempre vai usar setinha. Tá, quais são as outras? Torque também é vetorial e quantidade de movimento também é vetorial. Então, são essas todas aí. Tá? Então, deslocamento, velocidade, aceleração, força e campo. Dentro de campo, tem campo gravitacional, campo elétrico, campo magnético. Tudo isso aí você precisa da setinha. Tá? O que é o vetor campo elétrico? É simplesmente, em vez de você, vamos supor aqui que você tem uma carga negativa. Ó, que você tem uma carga negativa menos que. Deixa eu diminuir isso aqui para caber mais coisas aqui na tela. Tá? Eu poderia vir aqui e desenhar um tanto de linha de campo aqui, ó. Fala assim, aqui, ó, tem campo elétrico da carga negativa, é assim, ó, né? Entra nela. Beleza. Só que não tem como eu fazer conta com isso. Então, o que o Maxwell fez em homenagem ao Faraday? Ele colocou matemática nisso. Ele falou assim, ó, o campo elétrico ele pode ser representado por uma seta. Não preciso ficar desenhando essas linhas de campo mais. Essa seta vai ter módulo, direção e sentido. Para calcular o valor do módulo, eu vou fazer essa conta aqui, ó. K vezes o módulo da carga que gera aquele campo, dividido por D ao quadrado. É quase igual à força. Só que a força você multiplica por Q1 vezes Q2. Q1 vezes Q2. Campo elétrico você multiplica só pela carga geradora. A gente fala que esse campo aqui, em torno dessa carga, é gerado por ela. Então, ela é a carga geradora. Tá? Essas terminologias, elas ajudam a gente a entender os problemas futuramente. Carga geradora. E D é a distância que eu estou dessa carga. É simples, olha só. Qual que é o vetor campo elétrico aqui? Nessa posição. Não tem nada aqui, tá, gente? Esse pontinho aqui é um ponto no espaço, é algo imaginário. Então, eu estou a uma certa distância dessa carga, uma distância D dessa carga menos Q. Tá? Qual que é o vetor campo elétrico aqui? Você pode imaginar que existe uma linha de campo, né, vindo lá do infinito e entrando nessa carga. Só que você não precisa. O que você vai fazer agora? Você vai desenhar uma seta. Eu vou tirar esse dedo aqui, eu deixo ele mais para cima aqui para ficar melhor. Olha, eu tomo a distância D da carga e aí eu quero saber quanto vale o campo elétrico ali. Aí eu pego uma seta, vou desenhar com uma reta aqui, ó, para ficar mais bonitinho. É como se tivesse uma linha de campo entrando, saindo desse ponto e entrando na carga. Mas não precisa ir até ela, não. É só você desenhar uma setinha. E esse vetor, quando a carga for negativa, o vetor vai apontar para ela. Por quê? O campo elétrico gerado por uma carga negativa é um campo elétrico de aproximação.
Agora, se eu tiver um ponto mais distante dessa carga, vamos supor que eu quero aqui, ó. Eu quero o campo elétrico aqui, professor. Beleza, então eu estou uma distância maior da carga, ó. Estou bem mais longe da carga. Vamos chamar isso aqui de D'. Então, o meu vetor campo elétrico não pode ser desse tamanho, ele tem que ser menorzinho. Ele vai apontar para a carga, tá? Mas ele tem que ser menor, ó. Ele é menor porque eu estou mais longe da carga. À medida que eu for afastando da carga, os vetores vão ficando menores. Se a carga fosse positiva, quer ver, ó? Ó, coloquei aqui uma carga mais que qualquer. Tá? Então, aqui não tem ligação com o de lá. Uma carga mais que qualquer. Qual que é o campo elétrico aqui, ó, nesse ponto? Ah, então eu vou imaginar uma linha. Posso até fazer um pontilhado aqui, ó, para ajudar, tá? Então, se eu tivesse desenhando as linhas de campo do Faraday, essa linha estaria apontando para lá. Mas eu não quero linha de campo, eu quero vetor campo elétrico. Beleza. Então eu vou pegar e desenhar uma seta. Não, pera aí que tá ruim minha linha reta que eu vou pegar. Eu vou desenhar uma seta. E essa seta, o tamanho dela representa o valor do campo elétrico, ó. Tá vendo? O campo elétrico aqui é bem grande. Por outro lado, se eu for para uma distância maior, vamos supor aqui, ó. Nesse ponto, quanto que vale o campo elétrico? Ah, vou desenhar aqui uma linha de campo imaginária, pontilhada, só para me guiar. Ó. Tá vendo? Nesse ponto do espaço, não tem nada ali, tá, gente? É só o campo elétrico. Nesse ponto do espaço, o campo elétrico ele vai ser menor, porque eu estou mais distante da carga. Então, ó, aqui eu tenho, vou chamar de E1, e aqui eu tenho E2. Tá? O campo elétrico E2 é menor que o campo elétrico E1, porque está mais longe. Aqui, ó, se eu chamar aqui de E1 e aqui de E2, eu vou falar de novo. E2 é menor do que E1. Por quê? Porque eu estou mais longe. E, galera, não é uma coisa linear, tá? Não é assim, ah, eu estou 2 vezes mais longe, eu vou ser 2 vezes menor. Não é isso, não. Porque se você olhar para a fórmula, aquilo ali não é uma linha reta. Se eu fizer um gráfico daquela função, tá? Vou diminuir isso aqui e chegar para o canto. Se eu fizer um gráfico daquela função, vai dar um gráfico que é chamado de hipérbole na matemática. Olha só. Faz um gráfico aqui, faz assim, o professor mandou você assim, dever de casa. Esboce um gráfico do campo elétrico em função da distância. Se é um esboço, não precisa ser algo exato, tá? Se fosse linear, o que é linear? É aqueles lances que ou aumenta de uma vez, assim, não? Aumenta ao longo de uma linha reta ou diminui ao longo de uma linha reta. Isso que são grandezas lineares. Isso que é linear, linha, tá? Agora, o campo elétrico, ó, o campo elétrico, ele é inversamente proporcional à distância. À medida que a distância aumenta, o campo elétrico diminui. E não é inversamente proporcional à distância somente. É inversamente proporcional à distância ao quadrado. Isso gera o que a gente chama de uma figura geométrica chamada hipérbole, que eu vou desenhar usando isso aqui, ó. Quer ver? Ó? Ela é mais ou menos assim. Vocês vão entender daqui a pouco. É, aqui acho que não vou conseguir nessa curva aqui uma hipérbole bonitinha, não. Pera aí. Aí, agora ficou melhor. Ela é assim, ó. Só que aqui, ó, ela nunca vai tocar o eixo Y e lá embaixo ela nunca vai tocar o eixo X, tá? Então, isso que é hipérbole na matemática. Ela nunca vai encostar no eixo Y nem no eixo X. Então, à medida que a distância aumenta, o campo elétrico diminui ao quadrado. Então, ó, exemplo. Vamos supor que aqui, ó, em uma distância D, ó, tudo torto, pelo amor de Deus. Ó, o campo elétrico valha E.
Se eu dobrar essa distância, passar a ser 2D, o campo elétrico não vai valer E sobre 2. Porque isso aqui cai com o quadrado da distância. O campo elétrico valeria E sobre 4. Se eu triplicasse a distância... Espera aí. E sobre 4. Se eu triplicasse a distância, 3D, o campo elétrico cairia 9 vezes. Porque o D está ao quadrado. Então seria E sobre 9. Tá vendo? Se eu quadruplicasse a distância, o campo elétrico cairia 16 vezes. E assim por diante. Tá bom? É lógico, se eu diminuo a distância, o campo elétrico aumenta. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, uma distância que fosse D sobre 2, o campo elétrico ia valer 4 vezes o E. Sempre acontece ao quadrado do que a gente está trabalhando. Tranquilo até agora? Alguma dúvida até agora? Vamos fazer um exemplo aqui para fechar essa aula. Quer ver? Ó? Vamos supor que a gente tem aqui uma carga positiva e essa carga ela tem 2 milicoulombs de valor. Mili, tá? Lembra disso. Aqui é o nosso exemplo. Se eu quisesse desenhar as linhas de campo em torno dela, vocês já saberiam, essas linhas iam sair dela. Mas vamos supor que eu queira calcular o valor do campo elétrico aqui, ó. Num ponto no espaço. Não tem nada ali, viu, gente? Não tem nada aqui nesse ponto. É um ponto no espaço. Eu vou chamar ele de ponto S. E eu queira também calcular aqui, num ponto P. Tá? Esse ponto S, ele está a uma distância de 2 metros dessa carga. E o ponto P ele vai estar a uma distância de 6 metros. Vamos desenhar os vetores campo elétrico primeiro, tá? Só o vetorzinho. Bom, no ponto S, esse vetor ele tem que apontar para fora da carga, porque o campo elétrico sai da carga positiva. E no ponto P também, né? Mas ele é bem menor. Vou desenhar uma setinha menor. Tá vendo? Porque o ponto P está mais longe. Então, como que ficaria? Eu vou chamar aqui, ó, de ES, porque é o campo elétrico do ponto S. Lembrando, o ponto S está aqui, ó. O vetor ele começa no ponto onde você quer representar, e o ponto P está aqui. Então, eu vou chamar aqui de EP. Vamos calcular. O campo elétrico é K vezes o módulo de Q dividido pela distância ao quadrado. Esse K, se não falar nada, igual esse exemplo meu aqui, tá? É o K do vácuo. Então, imagina que essa carga aqui ela foi colocada no vácuo. Então, o campo elétrico do ponto S vai ser 9 vezes 10 a 9, que é o K do vácuo. Tá? Então, aí você vai falar assim, considere o K0, que é o K do vácuo, como 9 vezes 10 a 9 newtons vezes metro quadrado, dividido por coulomb ao quadrado. Tá, beleza, esse é o K. É constante, não tem que decorar, o exercício vai te dar. O valor do quê? 2 milicoulombs. Não posso colocar em milicoulomb, então eu tenho que transformar em 2 vezes 10 a menos 3 coulombs. Dividido pela distância ao quadrado, então dividido por 2 ao quadrado. Só fazer a conta. Tá? Eu sempre falo, eu sempre brinco. A matemática, a física acabou aqui, ó. Quando você desenhou os vetores, acabou a física. O resto é matemática. Tá? O resto é trabalho braçal, fazer conta. Então, 9 vezes 2 é 18. 10 a 9 com 10 a menos 3 é 10 a 6. Dividido por 4. Então, o campo elétrico do ponto S, 18 por 4 é 4,5. 4,5 vezes 10 a 6. Qual que é a unidade de medida do campo elétrico, né? Tem duas opções. E não tem nenhuma mais certa do que a outra. Ou você escreve N/C, Newton por Coulomb. Newton é a unidade de força, Coulomb é a unidade de carga. Quando você fala Newton por Coulomb, você está falando de campo elétrico. Né? Beleza? Depois eu mostro por quê na próxima aula. Tá? Tudo vai ser cadenciado.
Ou você pode escrever também, não é nem mais certo nem mais errado, 4,5 vezes 10 a 6 volts por metro, tá? Tanto faz. Eu nem vou precisar fazer conta para calcular o ponto P, sabe por quê? Porque eu sei que o campo elétrico é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Quando a distância aumenta, o campo elétrico diminui. A distância aumentou 3 vezes. Então, o campo elétrico do ponto P é igual ao campo elétrico do ponto S dividido por 9. A distância aumentou 3 vezes. Então, o valor do campo elétrico vai cair 9 vezes, porque 3 ao quadrado é 9. Então, eu não vou dividir por 3, eu vou dividir por 9. Então, é só eu pegar o valor, se você quiser fazer a conta inteira de novo, pode. Eu vou pegar o valor, que é 4,5 vezes 10 a 6, e dividir por 9. 4,5 por 9 dá meio. Meio vezes 10 a 6, newtons por coulomb, ou, colocando em notação científica, 5 vezes 10 a 5 newtons por coulomb. Ou, se você quiser escrever, 5 vezes 10 a 5 volts por metro. Onde está? Esse aqui é o valor do campo elétrico do ponto S, tá? Ó. Esse é o valor também do campo elétrico do ponto P. O campo elétrico é representado pela setinha, porque ela vai ter o módulo, que é o valor, a direção e o sentido da setinha. Certo? Essa é a parte básica de campo elétrico. Calma que a gente vai ver ainda muita coisa em cima disso. Mas o básico tem que ser aprendido. Lembra, gente, o básico não significa que é fácil. Significa que é base, que é o que você vai construir as coisas em cima daquilo. Né? Você acha que o mais fácil do prédio é a base? Não, é o mais difícil. O que depende de mais cálculo para o engenheiro é a base. E se a base não for bem feita, você não sobe o prédio, ele cai. Então você tem que preocupar sempre, quando você vai aprender física ou qualquer outra matéria, em aprender a base da matéria primeiro. Para depois. Então você tem que. Para depois você ir para as coisas mais difíceis. Primeiro você tem que ficar de saco cheio de fazer exercício fácil. Sabe? Quando você fala assim, nossa, não aguento mais fazer exercícios mais retardados aqui, mas faz. Porque aquele exercício retardado é o exercício de base. E a partir daquele que você vai progredindo. Não adianta começar do exercício mais difícil que você não vai conseguir fazer, você vai se frustrar, você vai falar não sei nada, mas é por quê? Porque você pegou o exercício mais difícil primeiro. Comece dos mais fáceis, para você fixar o conteúdo e depois você vai para os mais difíceis, tá? Então, fazer exemplozinho assim, igual eu fiz, ó, a dificuldade está na conta para você? Ah, então beleza. Se a dificuldade estiver na conta, volta lá e revisa a conta. Volta lá e fica de saco cheio de fazer conta com potência de 10. E quando você estiver de saco cheio, né, aí você vai poder passar para frente. Eu lembro sempre, agora, uma experiência pessoal, quando eu comecei a aprender a tocar violão, que o cara ficava mandando eu trocar as notas o tempo todo. Ah, tá. Aí eu falava assim, não, é puta que pariu, não aguento mais fazer isso. Ah, então beleza, agora a gente pode passar para a próxima coisa. Era isso que eu estava esperando você falar. Porque o violão você tem que decorar como é que você faz cada nota no braço do violão, né? Você não tem que ficar pensando, agora eu vou fazer uma nota lá. Não. Né? Você tem que fazer simplesmente. E matemática é assim também. Física é assim, você tem que ficar de saco cheio. Certo? Então vamos fazer o exercício de base, tá? Fazer exemplos, pegar livro didático mesmo, às vezes é interessante, e resolvendo, resolvendo, resolvendo. Tá bom? Semana que vem eu vou dar exemplos mais aprofundados, a gente vai prosseguindo aí. Interação de carga elétrica com campo elétrico, tá? E mostrar como que uma carga joga a força dela para outra através do campo elétrico e coisas desse tipo. Tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sininho. Tô zoando. Beleza, galera? Bom final de semana para vocês, tá? Divirtam-se. E eu vou ver se eu acho um link aqui para vocês assistirem o Cosmos completo aí. Eu mando no grupo de vocês. Um abraço para vocês. Tchauzinho.